sincera. Fale para mim. Ou responda para você mesmo. Ou responda para, né? O meu Deus, eu sei quem é o meu Deus. O meu Deus é o Criador dos céus, da terra, do universo, dos mares, e Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e portanto Ele está aí do seu lado. Então eu vou te responder, vou te perguntar mais uma vez, quem é o seu Deus? E eu vou te dar uma sugestão. Quem é o seu Deus? O Buda? Muito bem. Parabéns. Você responde que é o Buda, então é o Buda. Você tem todo o material do Buda, você tem as filosofias, você tem a imagem do Buda, né? Seja construída de barro, de bronze, de ouro, não sei. Você diz aí. E você pega esse ídolo, né? A imagem do Buda, do indiano, né? A cultura, você estudou tudo sobre ele. Você faz os seus cultos, as reverências, você faz a sua prostração, você adora ele, né? Você idolatra esta imagem esculpida por mão de homem, né? Seja de barro, seja de bronze, seja de ouro, não importa. Muito bem, parabéns. Esse é o seu Deus. Continue com ele. Ou não. Aí é uma decisão sua, não é minha. Ou quem é o seu Deus? Vou sugerir mais uma. A Maria, né? Aquela que concebeu Jesus, que o Espírito Santo de Deus depositou nela o Jesus Cristo, o Salvador, né? O Jesus Cristo, o Messias. Então, é a Ave Maria, como você diz, ela é o seu Deus, é o seu ídolo, e que você pega aí esse santo, né, esculpida também no barro, na louça, na madeira, no ouro, não sei lá, no bronze, diz você, na prata, e aí você coloca lá em algum lugar da sua casa ou em algum lugar da sua empresa, e ela é o seu Deus. E aí você faz as novenas, os terços, as orações, e em nome da Ave Maria, muito bem, ela é o seu Deus. Continue, ou não, é uma escolha sua. Agora, vou sugerir mais uma. Quem é o seu Deus? O sol? Ou a vaca? Né? E você idolatra? Ou quem é o seu Deus? O artista? Um ator? Uma atora? Um carro? A sua condição financeira? Quem é o seu Deus? E quando você identifica quem é o seu Deus, você traz toda uma bagagem. Porque você precisa ter uma bagagem, você precisa ter uma fé em alguém. Você, né, precisa idolatrar alguém. Isso é de nós seres humanos. Agora, vou te sugerir, né, e dessa vez eu vou ficar de pé, e eu quero que você olhe bem no meu olho. Mas quem é o seu Deus? É o Yahvé, Yeshua, Jeová? É o Deus da Bíblia? É o Criador dos céus, da terra, do universo? E se ele é o seu Deus, então você precisa carregar toda a bagagem. Porque em Deuteronômio 11:1 e João 14:15, aqueles que me amam, aqueles que me servem, aqueles que diz ser meus discípulos, obedecem às minhas leis, os meus mandamentos e praticam todos os dias. Então, se você tem um Deus, e se o seu Deus é o Deus da Bíblia, é Jesus Cristo de Nazaré, é Yeshua, é o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, então você precisa ter relacionamento com esse teu Deus. Porque o Deus, ele é para ser adorado, é para ser idolatrado, ele é para ser reverenciado. Porque Deus, Deus é Jesus Cristo, Deus é o grande eu sou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas você não sequer vai na igreja, você sequer se arrependeu, você sequer conversa com ele, você sequer tem relacionamento com ele, você sequer pega na palavra. Então, como você pode dizer que ele é seu Deus, se ele sequer te conhece? Uma coisa eu tenho certeza, ele te amou de forma tal maneira, de forma sacrificial, que Deus deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra de uma coisa, ele amou de tal maneira a todos, mas você precisa crer. E depois que você crê, você se arrepende. Depois que você se arrepende, você se batiza. Depois que você se batiza, você confessa. E depois que você confessa, você se arrepende e começa a viver em novidade de vida. E aí você recebe o Espírito Santo de Deus, que é o Deus habitando em você, que vai te trazer a revelação do Pai e que vai te transformar de glória em glória, vai te ensinar através da palavra. E aí você pode dizer para mim, e aí eu concordo que você tem
o mesmo Deus que eu sirvo. Né? Quando você medita na palavra dele, quando você vai à casa dele, quando você adora ele, quando você louva ele. Então, quando você medita, porque felizes e abençoados são todos aqueles que meditam na palavra de Deus todos os dias. Serão como árvores plantadas junto a ribeiro, a qual darão seus frutos em estações próprias. Isso está em Salmo 1. Pode pesquisar que é o que está escrito. Mas eu quero te chamar, já que o seu Deus é o mesmo Deus meu, e que você crê na palavra, e que você crê em Jesus Cristo, que você crê em Deus. Então, muita atenção. E já compartilha esse vídeo para abençoar mais pessoas, porque o trabalho aqui é sério. E já pode curtir, já pode se inscrever, porque assim você vai estar abençoando e vai estar praticando o evangelho. Porque aquele que é salvo por Jesus, ele salva a mim, ele faz por mim ele faz por mim em mim, para depois através de mim, que é o ID de Jesus. Então se o seu Deus é o Deus criador dos céus e da terra, do universo, o Deus que vai te salvar e que vai levar para a eternidade, que é o mesmo Deus meu, então você crê na Bíblia, então você precisa o quê? Praticar a palavra. Você precisa o quê? Adorar. Você precisa o quê? Estar na casa dele. Você precisa o quê? Ter um relacionamento com ele e ir de forma contínua, todos os dias. E aí então você vai de degrau em degrau mortificar o velho homem, mortificar a velha mulher, não por você, mas pelo Deus que habita em nós. Porque o Flávio em si não é nada, não é ninguém. Somos considerados, eu me considero como um trapo de imundícia, como nada, como ninguém. Mas o Deus em mim me transforma em alguém. O Deus em mim vai fazer com que eu evangelize, vai fazer com que eu tenha fé, vai fazer com que eu ande nos caminhos, vai fazer com que eu olhe para o pecado e a santidade e prefira a santidade. Isso de forma gradual, contínua, todo dia. Tudo bem? Então hoje essa palavra, Deus me acordou e eu falei, Senhor, essa palavra é difícil, à noite eu sei que eu tenho o propósito de meditar nessa palavra e transmitir essa palavra, e que de uma forma que alcance vidas e que cause transformação, porque não é por força nem por violência, mas pelo teu Santo Espírito que em mim tem feito essa transformação e que agora, através de mim, ele vai transmitir. Eu sou apenas um veículo. E aqui eu vou sentar e eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, é o Evangelho de Pedro, é o apóstolo Pedro, e vamos ler o capítulo 3, versículo 8 e o 9. Confere comigo, leia em voz alta. Concluindo, tendes todos vós o mesmo modo de pensar? Concluindo, tende, é um mandamento. Tende todos vós, eu e você, o mesmo modo de pensar. Demonstrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justificado para esse propósito, que fostes convocados ou chamados em outras tradições, a fim de que também receber a bênção como herança. Em outras tradições, tendes uma grande bênção, que é a vida eterna, que é a salvação. E um dia Jesus foi confrontado ou questionado pelos seus discípulos, ele diz, nós que deixamos casa, pai, mãe, filhos, e estamos te seguindo, mestre, o que ganharemos? 100 vezes mais aqui na terra e por fim a coroa da vida eterna. Quanto custa a sua paz? Acabamos de falar quem é o seu Deus. Riquezas, dinheiro, poderes. Agora me fala para mim, a maior bênção que um homem ou uma mulher possa receber é a salvação. Porque a paz que excede todo entendimento, em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio a lutas, à batalha, em meio a um diagnóstico difícil médico, você conserva a tua paz. E não é porque você é o bonzão, não é porque eu sou o bonzão, mas é porque o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois casa e morada de Deus? O Deus, após o batismo, após a confissão, após o arrependimento, após você se arrepender e confessar Jesus Cristo como seu Senhor, o Deus habita em você. O Espírito Santo habita em você e vai te transformando de glória em glória, vai te santificando. E aí você vai ter o que acabamos de ler nessa palavra.
que nós possamos ter o mesmo modo de pensar. Eu e você não estamos competindo. Eu não posso competir com você e nem você comigo. Nós temos uma missão, nós temos um chamado: amar, perdoar, ter a palavra de vida eterna, ter um abraço, ter as instruções. Apóstolo Paulo disse para Tiago, seja pronto para ensinar, preparado nas escrituras. Né? Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Então, você precisa estar enraizado, alicerçado na palavra, porque só a palavra vai te trazer o fruto do Espírito, vai te trazer o Deus habitando em você e vai te transformar para que você seja também transformador. Mas isso de uma forma, como diz aqui, na humildade, no amor fraternal, sede misericordiosos. Então Deus tem misericórdia de nós para que tenhamos misericórdia também. Lucas 6,35, amai os seus inimigos e orai por todos que te perseguem. Então, quando que eu conheço uma árvore? Quando eu vejo os frutos nesta árvore. Então, se você é um cristão, se você serve o Deus da Bíblia, você precisa ter essas características, precisam ver em você essas características, precisa ver em nós essas características. Quando nos ofende, quando nos maltrata, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não pisa no meu calo. Então você não está convertido ainda. Você não está convertido ainda. Jesus ainda não mora dentro de você. O Espírito Santo não opera em você. Porque se estivesse operando, você já não sequer falava assim. Porque de Gênesis a Apocalipse existe a mudança de comportamento. A obediência à palavra. Os preceitos, os mandamentos. Né? Não quer dizer que você vai ser conivente com o pecado, conivente com o erro, mas você vai ter bondade, misericórdia, porque você muito foi perdoado. Porque a oração do Pai Nosso é exatamente essa: perdoa nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Então não adianta, se você não perdoa, se você seguir a oração do Pai Nosso, lá no versículo 15, se você não perdoa, sequer a sua oração vai ser atendida. Sequer Deus vai ouvir sua oração. Não quer dizer que ele não vai ouvir. Ele vai ouvir, mas vai ignorar. Por quê? Porque você não pratica o princípio do perdão. Então não adianta, Deus te perdoou bastante, Deus nos perdoou bastante, e diz a palavra que ele levou para o mar do esquecimento, e de fato, porém se você não perdoa, ele também não te perdoa. E sequer ouve a tua oração. Então às vezes você está orando, e você não está recebendo resposta, pode ser isto. Então, eu costumo examinar a mim mesmo e fazer isso todos os dias. Eu acabei de orar, eu chego do trabalho, eu chego em casa, eu falo: Senhor, se tem algum pecado que eu cometi hoje e que eu preciso confessar, por favor, me ajude, me avisa. Eu quero me arrepender de todos. E aí o que é engraçado, o que é interessante é que as pessoas, todo mundo peca, de fato. Mas a oração do Pai Nosso é: perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. E não perdoa o nosso pecado como perdoamos nossos devedores. Aí depois na oração de graça que o apóstolo Paulo ensinou as 4 formas de oração, mas existe mais de 7, mas ele ensinou, a oração ela tem que ter um campo da conversa com Deus, da intercessão, da súplica, do clamor, né? E da ação de graça. Então, na ação de graça é que eu sou grato pelo perdão dos meus pecados, pelo dom da vida eterna e pelo plano de salvação. E por todas as promessas que são acessíveis na palavra, que já fechou as profecias. Então eu preciso cumprir princípios. Deus, ele é Deus de princípio, Deus é Deus de propósito. Então ele faz em mim, por mim e através de mim. Faz em você, por você e através de você. Então você vira alguém, na medida que você é salvo em João, o que Jesus disse? Ide por todo o campo, ensinando o evangelho e batizando em nome de Jesus. Acabou. Então, na medida que você é salvo, ele já te transforma em um evangelista. E isto, você mulher, você homem, Jesus já te transforma em um evangelista. A prática do id. E você, eu não tenho capacidade, ore a Deus porque ele dá. Não tenho sabedoria, ore a Deus que ele dá. Em Tiago 1,5, todos que têm falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá em abundância e não lance em rosto. Tá? E eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação aqui.
Não estou sendo melhor do que ninguém. Mas eu entendi esse lugar em Deus e eu preciso, porque isso é a minha missão. Assim nós estamos acelerando a volta de Cristo. E isso vai fazendo mais em mim do que em você. Pode acreditar. Se você não der crédito para essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. O problema é seu, não é meu. Aí eu estou fazendo para mim. Porque cada dia que eu gravo um vídeo desse, cada dia que eu acordo 5 horas da manhã para orar, pedir a palavra de oração para o Espírito Santo e ele me transmitir usando a minha boca, né? A única coisa que eu faço usa-me, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, igual eu estou fazendo aqui. Mas eu estou fazendo para mim. Ele está trabalhando em mim, ele está me treinando, ele está me capacitando, ele está me mantendo firme, ele está me mantendo na rocha, que é Jesus Cristo. Tá? Então, nessa palavra, ela não retribua mal por mal, antes, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, portanto, foi justamente para isso que foi convocado. Então, aquele que te fizer mal, você não retribua o mal. Diz a palavra que você precisa, quando fazerem mal para você, você faz o bem. Faz o contrário, porque assim você vai amontoar brasa sobre a cabeça dessa pessoa. E o Espírito Santo vai converter essa pessoa, porque Deus morreu também pelo seu inimigo. Esse teu inimigo, essa tua inimiga que está falando mal de você, que está fazendo mal para você, está fazendo mal para Deus. Quando o apóstolo Paulo caiu daquele cavalo, ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí, apóstolo Paulo, mas quem és tu? E aí ele disse, eu sou Jesus que você está perseguindo. Mas eu não estou te perseguindo. Mas você persegue os meus pequenos. Você persegue os meus evangelistas, os meus missionários, os meus servos. Você está perseguindo. Está perseguindo os apóstolos. Ele perseguia para matar, como matou Estevão. Ele assinou na morte de Estevão. E ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, quando você faz mal a quem serve a Deus, a quem, né, quando você fala mal do seu irmão, quando você fala mal da sua irmã, lembra de uma coisa, Deus está do teu lado. Tá? Deus é onisciente, onipresente. O seu olhar e os seus ouvidos estão em toda a terra, procurando o justo, encontrando o justo, e então ele está te ouvindo. Então quando você fala mal daquele teu irmão, daquela tua irmã, quando você blasfema, quando você, né, você está fazendo a Deus. E olha o que Paulo passou. Quando Jesus falou para Ananias, vai lá e visita Paulo, e ele está cego e está orando, já está de jejum de 3 dias, porque assim, quando Cristo te converte, você já começa de jejum, porque o jejum te aproxima de Deus. Você deixa de viver para a carne, você deixa de olhar para esse mundo terreno e começa a ver o reino de Deus. Você vai para a palavra, você vai para a oração, você vai para a consagração, você vai para a adoração sincera. Então já converteu Saulo e Saulo já estava jejuando, jejuou por 3 dias. Estava cego. E aí Ananias, em visão, vai lá porque ele vai ver o quanto é duro recalcitrar contra os aguilhões. E olha como é que o Paulo terminou. Mas Paulo plantou a igreja, Paulo evangelizou, Paulo viajou, Paulo sofreu na obra e Paulo está no céu. Está na glória. Cumpriu a missão dele. Terminando, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse versículo, todo mundo gosta de falar, todos os pregadores gostam de falar com boca cheia. Mas será que é fácil viver o que Paulo viveu? E eu não queria estar na pele de Paulo. Você queria? Eu não queria passar as prisões que Paulo passou. Você queria? Eu não queria passar os açoites e as correntes que Paulo passou. Você queria? Pois é. Muitas das vezes, mas fulano passou. Aí você olha a glória de José, a glória de Davi, mas até ele chegar nessa glória. Pois é. A tua glória também está perto de chegar. Mas não quer dizer que você não vai ser levado para o deserto para ser tentado. Porque o próprio Deus foi levado pelo deserto, para ser tentado. O próprio Deus jejuou 40 dias e 40 noites e passou pelo deserto. Por que você não quer passar pelo deserto? Por que você não quer ser tentado? Por que você não quer passar pela luta? São processos que vai te levar a degraus maiores. Então, a palavra para hoje, e você foi convocado exatamente para isto. Existe uma herança a qual você vai herdar. E não é só você, o seu inimigo, aquele que te afronta, aquele que te maltrata, aquele que te julga,
aquele que te açoita, aquele que te maldiz. Apesar dele estar fazendo para Deus e haverá um julgamento para ele, haverá uma punição para ele ou para ela, ainda assim você tem que amar, ainda assim você tem que interceder, ainda assim você tem que orar, e ainda assim você tem que fazer o contrário. Ainda assim, tendo razão, você abaixa a sua cabeça e abençoa, porque essa é a ordem para hoje. Essa é a ordem para hoje, do nosso Deus. O seu Deus não é o Buda, o seu Deus não é a Ave Maria, o seu Deus não é Nossa Senhora de Aparecida, quer dizer, Nossa Senhora não é minha. O seu Deus não é os carros, os ídolos. O seu Deus não é os governantes, o seu Deus não é o dinheiro, o seu Deus não é Mamon, o seu Deus não, né? O seu Deus é o grande, o seu Deus de Abraão, Isaac e Jacó, maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, o guia, intercessor, mediador, Espírito Santo. Esse é o seu Deus, é o meu Deus também. Então pronto, a ordem para hoje, para nós, é essa. Amai, porque amar aqueles que nos amam é fácil. Amar aqueles que falam bem da gente é fácil. Amar aqueles que tá todo dia bajulando nós é fácil. Mas amar aquele que nos maltrata, aqueles que nos julgam de forma indevida. Porque se julgar até certo, ainda que não seja muito agradável, mas até aí tudo bem. Mas e aí com aquele que nos maltrata sem a gente merecer? Mesmo assim, a ordem hoje é amai. Amai aqueles que te maltratam, amai aqueles que te maldiçoam, amai aqueles que te desprezam, que te abandonam. Pois fosse chamado e foi convocado e tendes uma grande herança. Leia o capítulo todo de 1 Pedro 3 e você vai entender. Aqui é uma ordem para os maridos, para as esposas, para santificar, né, o casal. E se você praticar tudo isso daí, na verdade você não vai fazer sozinho. O que você deve fazer é: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Espírito Santo de Deus, o teu fruto em mim, me dê mais amor, me dê mais fé, me dê mais domínio próprio, me dê mais firmeza, me dê mais esperança. Revela mais o céu. Busca Deus nessa intenção. E o Espírito Santo vai te abraçar. E vai trazer esse fruto. E você vai ser uma árvore que vai produzir muitos frutos. E assim, você vai ganhar a tua família para Jesus. Você vai ganhar os teus amigos para Jesus. Você vai ganhar os teus inimigos para Jesus. Você vai ganhar e vai ser porta-voz do Espírito Santo. E aí não é por força nem por violência, mas através da sua boca e da palavra que saiu da tua boca. Um versículo, uma palavra, ou um Deus te ama, você vai ver e você vai entender lá no céu, né? O seu galardão e essas pessoas junto contigo. Porque só assim Jesus virá, tá bom? Jesus te abençoe em nome de